aqui para Ricardo Cruz. Alô, alô. Fala, Anime Friends! E aí, tudo bem? Todo mundo animado aí para conversar com nossos queridos irmãos ninjas? Nossos embaixadores. Embaixadores, né? Sem eles parece que o Anime Friends não dá para ter Anime Friends, né? É quase uma superstição até. Sim. Né? Não, daqui a pouco presença. tem que fazer CPF para eles. Exatamente. Então... Principalmente pro Tsutsui, né, meu? Porque o Tsutsui vem desde 2004. Alguém aqui foi em 2004? A primeira vinda do Tsutsui? Ó, quem vem em 2004 eu devo conhecer. Rostinhos conhecidos. Quem mais? Aqui alguém? É. Ah, eu acho que a gente tem que celebrar, né? Hoje é aniversário do Takumi Tsutsui, né? Então a gente vai fazer aqui uma celebração para ele também, tá? Então eu quero parabéns aí junto com vocês. Eu chamo na hora certa aqui. E vamos lá então? Vamos lá então! Algum recado? Tudo certo? Não, aqui tá tudo em ordem, agora é a hora de curtir. Só vou pedir, né, sempre para deixar os corredores livres também, por questão de emergência, saídas de pessoas e tal. Mas agora é hora de curtir, Ricardo, tá contigo. Eu vou ali comer meu hambúrguer ultra. E juntos é massa, né? Não, eu vou pegar meu hambúrguer e volto, entendeu? Ok. Vai ter pergunta do pessoal também. A gente vai ver. Qualquer coisa fique com o Vamos ver o microfone tempo agora. aí, vamos ver o tempo. Tá bom, a gente sempre fica sem tempo no final, toma bronca da time. Então, para não gastarmos mais tempo, quero uma salva de palmas então para Takumi Tsutsui! Tsutsui-san! Parabéns pelo seu aniversário, Tanjoubi! Omedetou gozaimasu! Finalmente completei 20 anos! Uma salva de palmas para os 20 anos do nosso querido Jiraiya! Hatachiになりましたね。ブラジルでHatachiを迎えてどうですか？案外無料です。Nossa, tá muito emocionado de poder completar 20 anos aqui no Brasil. É isso aí, muita salva de palmas, muito calorosa aqui brasileira, porque ocasião rara aqui dele completando o aniversário dele aqui no Brasil. Dozo. そして、どこでもいいですよ。はい、quero chamar aqui o irmão mais novo de Toha Yamashi. Quero chamar aqui o nosso querido Manabu Yamashi. Uma salva de palmas para o Hashimoto-san! Takumi Hashimoto! Nosso querido Manabu, boy de Zio Ranger. Hashimoto-san mo 20歳になりましたか? 20歳になりました。 Também estou fazendo 20 aninhos de idade. Uma salva de palmas para ele. Dozo. Obrigado. Dozo. Muito bem. Bom, すごいですよね。皆さんがやっぱり毎年アニメフレンズに参加しないとなんか足りないんですよね。多分お互いですよね。ね。もう僕たちも毎年楽しみにしてますよ。ね。毎年来てもいいんですか? Isso, falei que todos os anos eles têm que vir para cá, senão fica uma sensação de que está faltando algo. E o Hashimoto falou que a gente fica muito ansioso também todos os anos para vir ao Brasil. E o Tsutsui perguntou assim: eu venho todo ano, posso continuar vindo? Vocês ainda aguentam? Sim! Obrigado! Arigatou gozaimasu. Sumi ni kite kudasai, ó. Venham morar no Brasil. もうブラジルで住んじゃう。 ね、住んでください。Mato Grosso とかね、終わりのcantoしながら。ね、do Mato Grosso. ちなみに、vamos começar por essa pergunta. その話からスタートしましょう。ね、ジライ俳優になる前の話なんですよね、それは。そうです、そうです。ね、実はブラジルに1回は来たことがありました。ありました、ね、大学生の時。Sim, vamos começar por esse papo. O Takumi Tsutsui ele já tinha vindo ao Brasil
uma vez, antes mesmo de se tornar ator, ele foi ao Mato Grosso do Sul fazer uma viagem e eu vou deixar ele contar como foi essa viagem. じゃあその大学の時にブラジルに来たことのどの旅でしたか？一番びっくりしたのがアルマジロが歩いてました。 O primeiro susto que eu tomei foi ver tatus andando, né? Tatus grandes andando. あとは拳銃撃ち放題だった。Nani? 拳銃撃ち放題。 Ah! E podia atirar à vontade. É sobre hanto kari desu ka? 本物だよ。本物の、あ、そうなんですか。人に向けないでって言われて。はいはいはい。でも動物とかは、動物そんなあんまりいないから。ああ、スポーツみたいな感じで。そうそうそう、川にジュースの缶を浮かべて撃つとか、そんなことやってました。撃ったんですか？撃ってる、なんか撃ってた。E também podia praticar tiros, né? Tiro esportivo, né? Eu tava achando que era caça, mas não é. E ele falou que praticou bastante, ele deu vários tiros assim no rio, tentando acertar objetos e tal. Sugoi desu né? あとピラルク2メートルのピラルクを取った。 E eu pesquei um pirarucu de 2 metros de comprimento. Sugoi desu. あれピンクのイルカと泳いだんですよ。それはまた別、それは別ね。ああ、それはその時じゃなかったんですか？その時じゃない。でもブラジルで、アマゾンで。Ah, evento. Ah, bom, e ele falou também que pescou o pirarucu, aí o Hashimoto falou, e ele também nadou com boto rosa, mas ele falou, não, mas isso não foi nessa vez, foi outra vez, falou, foi lá na Amazônia, já fazendo evento aqui em relação ao Jiraiya. Sugoi, pink no iruka to yoguruto, metani. 行かないし、あんまりブラジルの人もあまり行かない。 Não, isso, né? É uma experiência que nem nós brasileiros temos muito, né? Quem aqui já nadou com boto rosa? Suisangurai do seu. ちなみに橋本さんは一番最初のブラジルの経験はいかがでしたか? Como foi a sua primeira experiência aqui no Brasil? 6年前のアニメフレンズ、5年前かなのアニメフレンズだったんですけど。とにかく飛行機が怖かったです。 Foi há 5 anos, no Anime Friends de 5 anos atrás, e assim, eu fiquei com muito medo do avião. ドクサイよりも全然怖かったです。 Muito mais do que qualquer tipo de animal, tinha muito mais medo de avião. だからでこっちへ来てみんなが知ってることに驚いて、ジライヤをで、その時もいっぱい声かけてくれて。 で泣いて抱きしめてくれる人もいて、僕も感動して泣いちゃいました。 E eu fiquei muito impressionado com a quantidade de pessoas que sabia quem eu era aqui no Brasil. Tinha muita gente emocionada. Teve uma pessoa que me abraçou aos prantos, chorando, e eu também me emocionei e chorei. Isso foi muito marcante. Uma salva de palmas porque, né, uma experiência emocionante aqui na primeira vinda deles aqui. Emo Brasil. Oh. 辻さんも一番最初の何ですかリアクションというか2004年だったんですよね。一番最初来たのは。そうですね、多分。一番最初は噂で情報としては多分聞いたことがあるね、ジライの人気、ブラジルの人気について。こっちにいとこがいたんで、ブラジルに住んでるんで、ブラジルでジライが人気だよっていうのは聞いてたの。当時。で来てみたら本当にすごい熱狂的なファンがたくさん多くてびっくりしました。やっぱりね、聞いてたけどびっくりしました。 Perguntei para ele como que ele ficou sabendo da fama do Jiraiya no Brasil, e ele tem uma prima que mora aqui no Brasil, né? São japoneses que por uma questão de trabalho vieram morar no Brasil. Na época que ele, logo depois que ele fez, acho que enquanto ele nos anos 80, eles já moravam aqui. E essa prima falou para ele que, olha, o Jiraiya que você fez aqui no Brasil é gigante, muita popularidade e tal. Então ele sabia
por informações dessa prima, mas quando ele veio em 2004, ele se assustou com o calor, né, com a paixão, com a energia do público brasileiro. Muito bem, じゃあちょっと番組についてちょっといくつか質問したいんですけれども、ですね、まず皆さん一人一人のそのキャラクターを演じるようになったきっかけは何でしたか？きっかけは普通にオーディションですね。Ele fez uma audição. A gente vai falar um pouco agora algumas perguntas sobre a série Jiraiya. Se vocês tiverem alguma pergunta boa, depois a gente vai abrir aqui para vocês poderem fazer no final. Mas vamos falar um pouco sobre a produção de Jiraiya. Primeiro eu quero, né, que eles contem para vocês como que eles foram escolhidos para interpretar os seus respectivos papéis. E o dele foi através de uma audição. Dozo. 全然そのジライアをやるというオーディションだということは知らなくて、なんかドラマのオーディションかなと思ってたら、なんかアクションをしなきゃいけないみたいな感じで、最終のオーディションに残った大体が3000人の募集があったんですよ、オーディションの。すごい。それで最後5人ぐらい残って、それで選ばれたんですけどね。Ele falou que ele foi escolhido por processo seletivo e que ele não tinha ideia que era processo seletivo para tokusatsu, para ninja, para Jiraiya. Ele não sabia. Ele achou que era para uma série, não era informado. Isso é interessante, né? E aí ele começou a reparar que tinha bastante ligação com ação, bastante coisas com ação. E ele já começou a desconfiar um pouco. Nessa ocasião, participaram 3.000 pessoas desse processo seletivo e no final sobraram 5 entre eles, né, o Tsui-san estava lá, e foi assim que ele foi escolhido. Dentro de 3.000 pessoas, uma salva de palmas aqui para o nosso querido Jiraiya, selecionado entre tantas pessoas. これだから選ばれた理由っていうのがあって、何ですか？最後5人残った中で得意なことをやってくださいって言われたんですよ。得意なアクションをやってくださいって。で1番、私は5番目ぐらいに座ってたんだけど、1番の人は例えば、空手をやってました。2番の人はボクシングやってました。3番の人は少林寺拳法やってました。私は何もアクションしてなかったんで、一番得意なことと考えた時にずっと卓球をやってたんで、エア卓球でそうエア卓球したら笑いが起こって、多分それで通ったんだと思います。だってジライはもう人間的なキャラクターですからね。どんどん強くなっていくキャラクター。最初は弱いですよね。そうそう。E aí ele falou que no final ficaram esses 5 e a produção pediu para eles fazerem o que eles faziam de melhor em relação à ação. O que vocês conseguem? Vocês são bons em que esporte? Em que tipo de luta? E aí ele estava sentado em quinto. O primeiro fez uma demonstração de boxe, o outro fez uma demonstração de Kung Fu, Shaolin, etc. Quando chegou na vez dele, ele não tinha nenhuma qualidade como luta, ele não sabia lutar nada. Então o que ocorreu na cabeça dele na hora foi performar uma partida de ping-pong sem bola. Ele corria de um lado, fingia que dava um totó na bolinha, corria de lado, dava outra no ar. E aquilo fez as pessoas rirem pra caramba. E através disso, ele se tornou o nosso Jiraiya. Ele falou que talvez foi por isso que ele foi escolhido, porque o Jiraiya no começo ele é fraco, né? E ele vai ficando forte com o tempo, então talvez esteja ligado a isso. Hashimoto-san no 場合はいかがでしたか？Tsuiさんとなんかセリフのあるお芝居をしたんですよね。そうですね。僕も最初のきっかけはやっぱり僕も子供の頃に見てたヒーローに憧れて変身したい。とにかく変身したいからって言って、そこから、アクターになって俳優に。それは例えば何歳の時ですか？5歳の時。5歳の変身したいが一心で劇団に入って、でそれから7年目に初めて特撮のオーディションが来て、でそこのオーディションで、すごいいっぱい子供のいる中でオーディションを受けて、最後残った5人ぐらいが
筒井さんともう決まっていたジライアと話をちゃんとセリフを言って読み合わせをして一番フィーリングがあった子を決めることになる。でもその話は私全然覚えてないんだけどQue eu queria, não contei isso. Ele falou, no meu caso foi, desde criança, ele gostava de heróis, né, de heróis japoneses, e ele queria se transformar, ele tinha aquela coisa, pô, que criança não quer, né? E através desse desejo dele se transformar, ele começou a fazer ele entrou num grupo de teatro, né, que os pais dele falaram, se você quer se transformar, você precisa estudar teatro, porque é assim que funciona, é uma série de TV, e ele entrou. E aí quando foi fazer o teste para o Jiraiya, o Tsutsui já estava escolhido, já estava aprovado. E entre muitas crianças, nannin gurai kodomo tachi ga ita desu ka? 多分何百人もいたと思います。 Centenas de crianças, ele fez uma ceninha curta com o Tsutsui e parece que ele foi a criança que mais deu liga, que mais teve um feeling com o Tsutsui e ele foi escolhido para interpretar o Manabu. Uma salva de palmas, que não poderia ter criança melhor. でもそれで受かった時すごい喜んで変身できると思って、これでそれで実際受かってやってみたら全然変身できなくて、ただ寒いように来てでしょうがないからその時一番偉い人に、偉い大人の人にずっと変身したいってずーっと言い続けたら、ある時変身する話ができて、スーツになった。で変身できる話だっつって喜んだらここだけだった変身。E ele falou que e a propósito, o Tsutsui falou, essa ceninha que a gente fez junto, que ele fala que a gente fez junto, eu não lembro, não tem nenhuma memória na minha cabeça de ter feito essa ceninha com ele, mas ele disse que a gente fez. E o Hashimoto-san está falando que, e por mais que eu fiquei, né, eu comecei minha carreira querendo me transformar, porque eu queria ser um herói e tal, mas de repente o Manabu é um personagem que só o Tsutsui que se transforma, eu não me transformo em nada, eu só fico com aquela uniforme, né, com aquela roupa de luta. E aí ele ficou enchendo o saco dos produtores, de tanto que ele encheu o saco. A partir de um episódio lá, fizeram aquele peitoral para ele, que no final das contas é só a parte do peito, né, ele não se transforma muito, mas foi o que deu. E ficou legal, né, ficou legal. 今はお酒飲んだら変身しちゃいます。E hoje em dia ele se transforma quando ele bebe álcool. でもそれでやっとその4年後にオファーが来た話で10レンジャーで初めて夢が叶って変身できるようになりました。 E 5 anos após Jiraiya, eu recebi a proposta de interpretar um dos heróis em Zio Ranger, e aí, por fim, o meu desejo de me transformar no herói se realizou. ですね、ジライアが撮影が始まった頃、結構寒い時期だったんじゃないですか。12月ですよね。12月ですよね。Quando começou a filmagem de Jiraiya era uma época muito fria, era o mês de dezembro, no Japão é muito frio. それ筒井さんは道着を着て、外の撮影が結構あったんですよね。ありましたね。あとジライアスーツの中にもある程度履いてるんですよね。入ってます。あれはいかがでしたか。どのぐらいきつかったですか。寒くて。まずね、スーツに入ってるから太ることができないのね。ああ、そうですね。で痩せてもダメだし、だからそこら辺が苦しいところと、あとはおトイレ行くときに助手の人に脱がせていただかないと脱げないんですよ。だからそれが大変、いちいち。Eu perguntei quais foram as dificuldades de filmar, né, num ambiente frio e vestindo a roupa o dogi, né? Como é que chama? É um kimono, é tipo um kimono, né? E a roupa do Jiraiya também, porque a roupa do Jiraiya ele veste em muitos momentos da série. E ele falando da roupa, começou a falar pela roupa, ele não podia nem engordar, nem emagrecer, porque a roupa foi feita justo para o corpo dele. E na hora de ir ao banheiro também, ele precisava de um ajudante, porque ele não conseguia tirar a roupa sozinho.
né? Precisava sempre de ajuda, então essa parte já era bem complicada. あとはなんか外のシーンとか、いやもう本当に夏は暑いし冬は寒いし、最初の忍者の修行のシーンで水の中に入ってくれって言われて、あんたねあれちょっと残酷ですね。あれ残酷。12月で日本の荒川っていう川なんだけど汚いんですよ。寒くて汚い。寒くて汚い。そこはもう大変だった。 E falou que no verão era muito quente e no inverno era muito frio. E no começo, no segundo episódio, ele faz um treinamento com a Kei, né, com a irmã dele, e tem uma cena que ele tem que entrar no rio Arakawa, que é um rio muito sujo, é um rio meio poluído, e um rio congelantemente frio, né? Eu estava filmando ainda no auge do inverno japonês, então foi uma filmagem especialmente difícil dele fazer. Uma salva de palmas para a energia, para a dedicação do Toha como Jiraiya. Hashimoto-san no場合はどうでしたか？毎日ハードスケジュールの苦しさ、大変さと子供だったからその興奮の分、そのバランスはいかがでしたか？苦しいよりももう楽しいことでもう怪獣見て怪獣のこの胸とか触りたかったし、もうそんな武器を持ったら持ちたかったし、撮影以外の時はずっと撮影所で遊んでました。 Eu perguntei, e no seu caso, né? Você era uma criança, então como que era essa coisa de ser difícil o dia a dia de filmar, frio, horários, pouco tempo de sono, com a alegria de estar dentro de uma série de TV de super-herói? Ele falou, não, a parte divertida era sem dúvida nenhuma muito maior, e eu gostava muito, queria muito ver a fantasia dos monstros, né? Eu queria tocar na fantasia dos monstros, era uma coisa que eu queria muito. Então, mesmo enquanto eu não estava filmando Jiraiya, eu ficava passeando pelos estúdios da Toei. Aliás, eu sei que ele dava umas escapadas ali da filmagem da Toei para ver o set do Kamen Rider Black. E eu quero saber como é que foi isso. Chinamini, choto satsui Toei no satsui jo ni tomatta koto ga nando mo arimasu yo ne. でその時になんか仮面ライダーブラックの撮影とか、それについてちょっと語ってもらっていいですか？僕の小さい頃の夢はまず一つ変身することだったんですけど、もう一つの夢は仮面ライダーの胸を触ることだったんですよ。で、そしたら隣のセットで仮面ライダーがいるって言うから夜見に行ったんです。そしたら監督さんにお前学校行けって言われて怒られて。 Ele falou, o meu sonho de criança era me transformar num super-herói, mas o meu outro sonho era tocar no peito do Kamen Rider. Que ele via pela TV e ele queria saber a sensação, né, a textura. E aí, como ele dormia, algumas vezes ele dormia, ficava tarde para ele voltar, e dormia nos estúdios da Toei mesmo. Ele dava um rolê lá à noite, ia pro estúdio vizinho onde eles estavam filmando o Kamen Rider. E aí ele tomava bronca do diretor. Ele falava, ô criança, vai estudar, sai daqui. 学ぶでも勉強しろって言われてたんだけど、実際の生活でも監督に勉強してこいって言われて。E ele falou que o Manabu também, né? Era um garoto que não gostava muito da escola e tal, e ele tomava bronca igual o Manabu do diretor também. Vai estudar, vai estudar. ちなみにその頃は学校はどうしたんですか？ O que você fez com a escola durante o tempo de filmagem? Como é que ficou essa parte? 撮影が早く終わったのに学校行かないで撮影所で遊んでました。Quando começou a filmar, eu desisti da escola e fiquei só filmando mesmo. 偉いのは遊んでたんじゃなくて、トランポリンを飛んで1回転するとか、そういうことをジャパンアクションクラブの人に教えてもらって。 Ah, já, ele falou que o que é admirável dele, disse o Tsutsui, que ele ficava no estúdio treinando saltos com trampolim, treinando movimentos de ação.
né? E aí eu quero fazer uma pergunta para os dois em relação a essa parte de ação, como é que eles lidavam com isso e o que eles aprenderam. じゃあその情報をついでにちょっとアクションについてちょっと聞きたいんですよ。橋本さんは、はい、子供だったからどのぐらいジャックの皆さんと練習してたんですか？撮影が始まる頃は全然アクションできなくて、でもアクションが大好きだったの、すごく大好きだったんですよ。それはジャッキー・チェンに憧れてたので、それをサツフィールではなくでそれをジャックの人に教わって自分もアクションやりたいって。でジライアはよく間違えられるんですけど、一切僕吹き替えなしで全部自分でやってるんです。すごいよね。すごいですね。Ele falou que a parte de ação, quando ele começou, ele não sabia nada, ele não tinha nenhuma expertise com ação, e ele gostava da parte de ação, ele era muito fã do Jack Chan, e aí ele pedia para o pessoal do Japan Action Club ensinar para ele os movimentos, ensinar, e ele ia aprendendo. Imagina, uma criança, né, o corpo molinho ainda, o corpo todo elástico, e as cenas de ação do Manabu, ele dispensava os dublês, ele próprio performava todas as cenas de ação com o Manabu. Uma salva de palmas aí pro talento. でもね、休み中にそういう練習しすぎて本番中は寝てました。E ele falou que durante o descanso, né, quando não estava filmando, ele ficava treinando tanto trampolim, fazendo tanto treino de ação, que durante a gravação ele ficava com sono e às vezes até dormia. 筒井さんはいかがでしたか？卓球のね、あれから始まって、で実際山地党の演じてから、始めてからアクションとの訓練とかジャパンアクションクラブとの接触についてちょっと教えてください。ジライアの撮影に入る前にジャパンアクションクラブの練習に行ってくれって言われて、あとお父さん役の初見先生っていうのが忍術をする人で忍者の人で、そっちの教室にも行ってくれって言われて、で何回か行ったんですよ。でもジャックの方は最初腕立て伏せとか腹筋とかそんなことばっかりさせて、基本的な基礎練習ばっかりさせられて、もう次の日筋肉痛になっちゃって1日だけしか行ってないです。もう退屈もう大変だから。Ele falou que falaram para ele frequentar a academia do Japan Action Club, que é a empresa de dublês contratada pela Toei Company para desenvolver a parte de ação, né? E também falou para ele frequentar o Bujinkan do Masaaki Hatsumi, que fazia o papel do pai dele na série, né? O Tetsuzan. Ele é um ninja do mundo real mesmo, ele é um ninja de verdade, ele é um praticante do ninjutsu, que é o herdeiro da 34ª geração de Togakure Ryu, né, do estilo Togakure. Falou para ele ir no Bujinkan. Falou que ele foi algumas vezes, só que no Jack, quando ele ia lá, eles ensinavam coisas muito básicas para ele, tipo fazer flexão, não, como fala, abdominal, flexão, essas coisas muito básicas, que era tão difícil assim, não tinha muita novidade, que ele desistiu, acho que em 2 dias, ele foi 1 ou 2 dias só e desistiu, não foi mais. すごい、初見先生の武人館は結構行ったんですか？3回ぐらい。E no do Masaki Hatsumi você foi mais? Ele falou umas 3 vezes. なんとなくね、アクションできるもんですよね。そうですね。最初はね、弱いっていうのがあるから。そうですよね。どんどん強くなっていて、で自然的にそのね、撮影の経験が重なっていく。本当にできるようになっていくから。tá falando aqui, mas tudo bem, porque o Jiraiya, ele no começo, ele é um herói fraco, ele vai aprendendo também. Então, eu também não fui lá muito nesses treinamentos e a própria filmagem, a gravação e o que eu fui aprendendo no processo foi me tornando mais desenvolto e mais performático. É isso aí. Uma salva de palmas para o nosso grande Takumi Tsutsui. で、橋本さんは
どのぐらいジライアの撮影で得た経験は10レンジャーの役につながるんですか？ジライアの時にずっとバック転を練習してたんですよ。最初に1話の時からバック転を練習してできるようになったのが最終話の時だったんですよ。ちょうど最終話なので最終話の一番最後の場面で初めてバック転をそこで披露するんですね。すごい。そこがバック転を初めてやったところで、それまでトランポリン飛んでるのをよくやってたんですよね。でもバック転はそのジライアの一番最後が最初です。それと放送されているところ、放送されているもう一番最後の最後のシーンですね。そうなんですか。Ele falou que eu perguntei que as experiências filmando Jiraiya se conectam com a experiência dele depois fazendo o Yellow in Zyuranger, né? O boy. E ele começou respondendo falando que ele fazia muito trampolim, ele pulava muito no trampolim nas filmagens de Jiraiya. Mas ele estava ensinando para ele a dar um mortal para trás. Como que fala isso, Bakuten? É mortal para trás mesmo, né? Virado no Jiraiya. Dá um mortal para trás. E ele treinou isso tanto que ele só conseguiu no último episódio. No último episódio tem uma cena que ele faz esse movimento certinho. Aí o Tsutsui perguntou, nossa, mas isso foi pro ar? Ele falou, foi. Eu acho que é uma das últimas cenas ali do Manabu, é ele dando esse mortal para trás. で、やっぱり10レンジャーに選ばれた時にその経験が持ってたから選ばれたのかな。ジライアが終わった後でアクションがしたくて、でもアクションするところがなかったので、それから機械体操を始めて機械体操をやっていたんですよね。そしたらジバンの仕事が来て、でジバンの仕事で学ぶでやって、それからまた機械体操をずっとやってたら10レンジャーの話が来て、どっちかというと10レンジャーはジライアがやってたから10レンジャーの話が来て、その時にたまたま体操をやってたからアクションがより強くなるとか。Então depois que acabou a filmagem do Jiraiya, ele queria continuar estudando ação, mas não tinha lugares para ele treinar isso, para ele colocar isso em prática. Então ele começou a praticar muito uma ginástica olímpica, começou a ginástica rítmica, começou a trabalhar com essa parte. Aí veio a proposta para ele fazer uma participação em Giban, reprisando o papel do Manabu, embora meio desconectado, né, só o nome que é igual. E depois veio a oferta para ele fazer o boy no Zyuranger. Ele acredita que sim, né? E entre essas, né, até chegar no Zyuranger, ele também continuou trabalhando muito o corpo dele, treinando ginástica. Ele acha que isso tem um peso muito forte para ele ter se tornado o Yellow em Zyuranger, o boy. E ele deve isso a Jiraiya. É isso aí, uma salva de palmas para o Hashimoto-san. ですね、やっぱり初見正明さん先生の存在が大きいですよね、ジライアではね。本物の忍者ですし、初見先生は、近くから見るとどんな人だったんですか？怖い人だったんですか？もう本当に先生みたいな。そう、最初会った時は怖いのかなと思ったんだけど、すごく優しい。ただ技かけられると本当に痛かったりするのね。Ele falou, eu perguntei como que era, né, trabalhar com o Masaki Hatsumi, porque ele é um ninja do mundo real, né, uma figura que tem uma presença muito forte na série, fazendo ali o pai. Como ele era de perto como pessoa, ele falou, olha, no começo eu achei que ele fosse uma pessoa brava, mas não, era uma pessoa extremamente gentil, uma pessoa extremamente atenciosa, mas quando a gente fazia cenas de luta assim, ele machucava, ele apertava de verdade, então doía bastante. なんか僕は見た時はなんかゆで卵を殻ごと食べるんです、バリバリバリ、カルシウムだからで食べてるんですけど血が出てる。歯茎から違う。
Ele falou que uma vez ele comia ovos cozidos com a casca e tudo. Porque ele ia mastigando o ovo com a casca e ele falava assim, isso é cálcio, faz bem, faz bem. Aí eles olhavam meio de perto, eles estavam todos sangrando, porque a casca quebrava e ia ferindo a boca dele. Uma salva de palmas para o nosso velho, que maravilhoso. Gakuに面白い人ですよね。面白い面白いね、面白い人。でもそれからもう卵は食べなくなったらしいけど。血が出るから食べない。ですね、一番ジラヤで一番印象に残ってるシーンとか話とかってありますか、筒井さん。私はまあよく話すんですけど、そのケイちゃんの友達のパーティーがあって誕生会があって、それで着ていく服がないってケイちゃんが悩んでて、トーハがアルバイトをして服を買ってあげるっていう話があるんだけど、それが一番大好きかな。Perguntei de alguma cena, né, que eles têm em mente, alguma coisa que ficou forte na memória deles. O Tsui falou, olha, eu sempre falo desse episódio, mas é aquele episódio em que a Kay, ela precisa ir na festa, ela quer ir na festa de uma amiga do colégio, mas a gente é uma família pobre, a gente não tem dinheiro para comprar roupa, ela não tem grana, e aí o Toha se esforça bastante, trabalha bastante para juntar o dinheiro e ela poder comprar roupa para a festa de aniversário. Esse é o episódio favorito dele. Hashimotoさんはいかがですか？僕はなんか最近思ってたんですけど、最初の修行のシーンでその汚い川に潜んなきゃいけない筒井さんが白い息口から出しながら一生懸命潜ってるシーンが最近好きですね。Eu estava pensando recentemente a cena que o Tsutsui falou, que ele foi colocado, né, no rio imundo, em que ele tem que descer e subir lá, que estava frio pra caramba, e quando ele sobe assim, sai o vapor branco da boca dele, que estava muito frio. Recentemente eu tenho curtido bastante essa cena, eu tenho visto bastante esse episódio. 夏に放送しなきゃいけないシーンを真冬に撮影してるんですよ。そうすると夏に放送するのに白い息が出ちゃうんですよ。でそれを出さないために何かをするんですけど、何をすると思いますか？ Ele falou o seguinte, nos episódios que vão ser exibidos no verão, a gente gravou esses episódios no inverno. Então tem uma dificuldade, porque tem que parecer que é verão. Só que a gente está falando ao ar livre, sai vapor branco da boca, sai fumaça da boca porque está frio. E tem que fazer alguma coisa para isso não acontecer. O que vocês acham que a gente faz? Que a gente fazia? Algum palpite? O quê? Atatakayocha? Não. Não. Tsumetai o mizu? Oshi. Perto, tá perto. Tá quente. Bala House. Kori. Seika! Certa resposta. Kori! 寒いのに余計寒くなっちゃう。氷口にいる。温度が変わらない。どれだけ残酷な撮影ですね。そうそう。Jerry Sinter falou, cara, tem muito. 5 minutos! Falou que estava muito frio e ainda por cima eles tinham que ficar com gelo na boca para evitar que o vapor fosse expelido. É muita crueldade, né? Uma filmagem muito cruel. Bom, já, ato gol, tá certo isso? 50分だよね。厳しい。5分。10分。じゃあ10分。10分もらいました。OK。10分。じゃあちょっと質問一つぐらいお客さんからもらいましょうか。Vamos pegar uma pergunta do pessoal. Quem quer fazer? A pergunta boa, hein? Tem que ser uma pergunta boa. Vai lá, você, de amarelo. Boa tarde, boa noite, né? A minha pergunta é o seguinte, a série, ela acaba tocando em temas muito adultos ao longo dela, né? Eu queria saber se houve alguma sugestão deles mesmos em mudança de roteiro ou de coisas que acontecessem na série que acabaram acontecendo, ou se teve alguma coisa que eles sugeriram de última hora e que foi mudada na série por uma sugestão deles. ですね、皆さんからの提案で脚本とかに皆さんの提案
がストーリーに入ったこととかアドリブで本当には脚本に書いてないことをやってみて、それは結局本番になったとか、それが何かありましたか？私の場合はアドリブはもうほとんどないです。台本通り、ほぼ台本通り。ストーリーに対してのおすすめとか提案とかも一回もしたことないんですが、もうちょっとなんか宇宙からのストーリー的な。やっぱりなんていうかな、まだ役者としてそんなにほら未熟だから、そこまでする監督に対してするような、なんか立場じゃなかったんで、ないですね。No caso do Tsutsui, ele falou que não teve quase nada nesse sentido, porque ele tudo seguindo o roteiro certinho, até porque o roteiro, quem faz, é muito separado deles, né? Então eles estão ali só para filmar o que já está escrito. Mas ele falou uma coisa interessante: como eu era um ator iniciante, sem nada de carreira, eu estava começando a minha carreira, eu não me cabia, eu não estava em posição de sugerir coisas, eu estava ali para obedecer e aprender. Hashimoto-sanの場合は、僕はさっき言ってたみたいに変身したいってあれ最初変身する予定なかったのを何回も言ってからあれ作ってくれて、変身できるようにしてくれた。あとおもちゃが欲しいって言ってね。おもちゃは欲しいってずっと言ってプロデューサーに。そうなの、監督さんに。でおもちゃと本、ジライアが載ってる本は欲しいってみんなもらってもらったんです。Ele falou que, bom, no meu caso foi como eu falei antes, eu queria me transformar, então eu fiquei falando, até que eles me fizeram aquela espécie de armadura que eu utilizei. E aí o Tsutsui falou, você ficava pedindo brinquedo pro diretor, né? Brinquedo. Ele falou, eu queria os livros do Jiraiya, aqueles Erron e tal, e brinquedos. Aí o diretor parece que dava de presente para ele, mas não tem nada a ver. Sim. Então, né? 最終回結局そのジライヤが終わってジライヤっていう番組は皆さんにとってはどんな番組でしたか？ジライヤの経験によってどのぐらい成長感とかそういう本当ジライヤやってる当時は何も考えてなかったんだけど、今考えるとこんだけブラジルの人たちに愛されて、ブラジルに10何回も来れるようになって、本当に自分の中でいろんなドラマとか映画も出てるんだけど、やっぱりジライヤが最高かな。自分のやってる仕事の中で一番いい仕事をしてきたなっていう感じがありますね。嬉しいですね。Perguntei, após um ano gravando a série Jiraiya, né, o que ficou, qual é o impacto para vocês, né, até hoje, que vocês aprenderam, o que gerou? E o Tsutsui disse, olha, eu participo de muitas outras séries, né, eu fiz muitos outros trabalhos como atora, inclusive ainda hoje eu sou um ator em atividade, mas com certeza Jiraiya me proporcionou a oportunidade de conhecer o Brasil, de estar perto de vocês. Então eu acho que, assim, sem dúvida, na verdade, Jiraiya está no topo da minha lista, é a série mais importante de toda a minha carreira. Uma salva de palmas. Obrigado. 僕はもうあれですね、特撮が大好きでずっと好きな子供だったので、夢見てジライヤを初めてやらせてもらってやって、で今までやってきて、このブラジルへ来てファンに会って、自分がやってきたことの全てがこのファンだなと思いますね。自分の全てがこのファンのためにやってくれたんだな、良かったなと思います。E o Hashimoto diz que ele era fã de Tokusatsu, gostava muito das produções. Foi uma série que possibilitou ele realizar um sonho de participar dessas produções e, assim como o Tsutsui, conseguir também criar fãs em diversos lugares do planeta, especialmente aqui no Brasil. Então, estar aqui com vocês até hoje, falando, comentando e celebrando essa série, é para mim uma das melhores coisas que eu alcancei em toda a minha vida. すごいですよね。もう毎年来てくださいね。い
呼んでください。 Ai, tô entendendo, né? Voltem todos os anos, não é? Pô, você tem. É sempre um prazer, pra gente é muito importante, né? Jiraiya foi uma série extremamente importante, que moldou inclusive o caráter de muita gente, né? Uma série diferente de Tokusatsu. E eu queria, a gente podia, agora pra terminar, quanto tempo a gente tem? Cadê a Tibi? 5 minutinhos? 4? Pô, a gente. Então, eu queria cantar um parabéns pro Tsutsui-san, né? せっかくなんで、筒井さんの誕生日ということで、はい、みんなでハッピーバースデー歌いましょう。嬉しい、嬉しい。 Fico muito feliz. Então vamos lá. Parabéns, Portugal de você nessa data querida. Muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de... E pro Tsutsui nada! Arigatou! Viu como é que é? Obrigado! É pique! É pique, é pique, é pique! É hora! É hora! É hora, é hora, é hora! Ha! Chi! Pum! Tsutsui! 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 Obrigado! Muito obrigado! Então é isso, vamos fazer já! 最後に返信しましょうか。Ah, é? Ah, posso anunciar? プレゼントがあるそうです。はい。プレゼント、お誕生日プレゼントがあるそうです。O que será esse presente? Ó, ó. Uau! Ó. これはどうやって作ったんですか？すごい。これオイルペインティングですよ。すごい。Muito obrigado. Não, mostra mais, mostra mais, mostra mais. Vamos fazer uma foto aqui, ele com a pintura. Obrigado. Bom, vamos fazer, pode soltar o encerramento do Jiraiya e a gente vai fazer aqui uma pose de transformação do Jiraiya. Já tô, as karimas. Já saigo ni, choto, makoryodan o yatte moratte mo ii desu ka? Ok. Ii desu ka? Então, ao som do encerramento aqui do Jiraiya, deixa só começar o encerramento. Vamos à oportunidade do pessoal filmar ele fazendo o golpe frontal. Soste, bom, Nanori mo onegai shimasu. Já, Nanori to, makoryodan dake. トガクレ流星のジャイア Uma salva de palmas para o Takumi Tsutsui. Manabu no pousa, bakuten wa. 10連射のボーイはUma salva de palmas para o Takumi Tsutsui, Takumi Hashimoto, aqui no Brasil, abrindo os trabalhos aqui no Anime Friends. Lembrando que eles têm painel amanhã também. A gente vai ter um painel também no sábado, junto com a editora Moju, eu, Adriano Almeida. A gente vai celebrar o livro Jiraiya Guia Visual Definitivo, que está ali no Artist Alley à venda. O pessoal já tem aí, eles vão autografar também. Então dê uma passada lá, porque é o livro definitivo para vocês terem todo o universo de Jiraiya para sempre na sua coleção. E domingo temos um novo painel aqui, eu vou fazer junto com eles Tsutsui Hashimoto e o Tetsukurata, o Kamen Rider Black. Então tá imperdível também os próximos dias do Anime Friends. Valeu, gente! É isso aí! Vamos fazer uma foto com todo mundo atrás, juntem! Stage Shashin Torimashou!
Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu!